Fala, povo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom por aí? Bom, faz tempo que a gente não se vê, né? Até mesmo essas aulas gravadas aí tivemos o feriado. Então deu uma interrompida aí para a gente poder descansar um pouquinho. Eu também aproveitei e descansei. Bom, acho que essa semana a gente finaliza a primeira apostila de vocês, que é uma apostila, assim, muito importante. Ela traz questões muito importantes para os vestibulares. E dessa frente 2 eu vou finalizar hoje com vocês a aula de litoral do Brasil, tá? Então, o que eu optei para construir essa aula para vocês? Eu preferi priorizar a teoria do que os exercícios, tá? Não que os exercícios não sejam bons, mas eu acho que tem detalhes mais importantes para eu chamar para vocês na teoria. Então, é a frente 2 de vocês, o módulo é o módulo número 10 e a aula é a aula de litoral brasileiro, tá? É uma semana tranquila, beleza? Para a gente poder estudar geografia aí da frente 2 e da frente 3 também vai ser, beleza? Bom, vamos lá então. O que eu fiz inicialmente aqui? Tá? Eu vou começar a escrever as características para vocês, porque eu gosto de escrever, né? Falar também. Então é o seguinte, quando a gente fala sobre litoral brasileiro, ele é uma faixa que se estende do estado do Amapá até o estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Mais ou menos, nós temos uma faixa aqui de cerca de 7.000 quilômetros de extensão. Então, nós temos 7.000 quilômetros de extensão litorânea. Diferente da fronteira nossa terrestre, que ela é praticamente o dobro. Tá? Só de fronteira terrestre nós temos basicamente 15.000 quilômetros. É claro que você não precisa saber isso, tá? Só estou aí comentando com vocês, para vocês terem uma noção. Mas só para a gente poder começar nossas anotações, tá? Então, ele estende-se do estado do Amapá até o estado do Rio Grande do Sul. Aí tem uma outra característica sobre esse litoral, né? Tem gente que fala assim, Anderson, ele é recortado, ele não é recortado. Olha, se a gente estivesse falando de continente europeu, o continente europeu ele é todo recortadinho, tá? Ele é muito recortado e ele é cheio de penínsulas, né? Península Ibérica, Península Itálica. Já deve ter estudado em história aí. O nosso litoral é um litoral pouco recortado, tudo bem? Mas facilita aí a instalação de bons portos naturais, tá? Isso não é um problema para a gente, não. Agora, outra questão interessante do nosso litoral é que as altitudes elas são muito baixas, né? São baixinhas, baixinhas. E esse é um fator que facilitou bastante o processo de colonização do território brasileiro, quando os portugueses chegaram, né, e foram ocupando as áreas litorâneas. É por isso que a boa parte da população brasileira se estende ao longo dessa faixa litorânea, tudo bem? Por conta do processo de colonização. Outra questão interessante do nosso litoral é que ele é o maior litoral banhado pelo Atlântico, né? Então nós temos aí o país de maior extensão litorânea banhado pelo Atlântico. Belezinha? Então essa é a primeira característica para vocês sobre o nosso litoral. Tá? Não sei porque eu coloquei essa cor rosa, já estava aí, né? Eu vou mudar a cor. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir para vocês o nosso litoral brasileiro em 3 partes para que a gente possa ficar um pouquinho mais fácil para a gente estudar. Beleza? Então, o primeiro litoral, ele vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Eu chamo ele de litoral 1. Depois, do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, eu vou chamar de litoral 2. E do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, o litoral 3. Então é assim que a gente vai trabalhar, tá bom? Eu vou fazendo as anotações para vocês aí, para a gente ir conversando. Bom, esse litoral 1, ele é chamado de litoral norte, mas a gente pode usar, por exemplo, sinônimos, como, por exemplo, o litoral setentrional. Setentrional, para quem não sabe, significa norte, tá? E tem um outro nome para ele, que é o litoral equatorial. Então, o que eu
preciso fazer nesse primeiro momento com vocês? Colocar algumas características desse litoral, né? A primeira característica que você viu, ele vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Quais são as outras características desse litoral? Ele tem a presença de muitas dunas de areia e também a presença de manguezais. Olha, o mangue no Brasil, ele é um bioma que ele vai se estender do Amapá até início do Rio Grande do Sul. Tá? E uma característica muito interessante do mangue é que ele não aparece só no Brasil. Ele aparece na África, ele aparece na Ásia, ele aparece na Austrália, tá? Ele aparece em vários lugares do mundo. Tudo bem? Então isso é uma característica interessante do mangue, porque a FUVEST trouxe isso, tá? A FUVEST na primeira fase colocou o mapa da localização do mangue no mundo e perguntou que bioma é esse. E a galera falou assim, como, né? Se só tivesse mangue no Brasil. Eu não vou trabalhar com vocês as características do mangue, mas eu deixo atenção para esse bioma, que é um bioma que eu gosto bastante, é um bioma que eu acho muito importante. Outra questão interessante, a gente vai ver nessa aula ainda, é que nessa região do litoral norte, a plataforma continental, que é aquela primeira queda que nós temos depois da planície litorânea, ela é mais longa. O que acontece com a planície, com a plataforma continental aqui? Ela faz isso, ó, ela é larga, 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 larga. Aí, quando vai chegando no Nordeste, ela vai se afunilando, e depois, quando vai chegando no Sul, ela vai se abrindo novamente. Então, a plataforma continental, tá, ela tende a ser mais larga nesse litoral norte e depois estreita no litoral nordeste, tá bom? Mas só uma característica para vocês aí. Então, é um litoral que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, conhecido pela presença de dunas e dos manguezais. Bom, essa região, ela também tem alguns acidentes geográficos. Seriam eles aí, eu vou destacar 2 acidentes geográficos para vocês que me interessam muito. Um é a ilha de Marajó, que eu já vou te mostrar ela, que ela pertence ao estado do Pará. Eu ia colocar Amapá ali. E o outro é o Golfo do Maranhão, Golfão Maranhense, tá? Deixa eu escrever bonitinho, vai. Golfão Maranhense. Beleza? Então, o que me interessa aqui, ó? Essa é a ilha de Marajó, essa ilhota aqui, né? Essa ilha, ela é uma ilha de formação sedimentar, tá? Ela fica bem na foz do Rio Amazonas. Ó, o Rio Amazonas está aqui. O Rio Amazonas está aqui, né? Ele nasce aqui, vem. Eita que falha esse trem. E desemboca aqui, ó. Tudo bem? Então, essa ilha de Marajó, ela é uma ilha de formação sedimentar, né? Ela é uma ilha que se formou durante muito tempo a partir do acúmulo de sedimentos. Beleza? Então, esse é um detalhe aí que eu queria chamar a atenção para vocês. Depois nós temos o Golfão Maranhense, que é essa região aqui. É onde nós temos a cidade de São Luís, a capital do Maranhão. E nessa região de São Luís, existe um golfão, onde está instalado um dos principais portos do Brasil, que é o porto de Itaqui. Tá? Esse porto ele é muito importante porque é por ele que sai todo o minério de ferro extraído daqui do Carajás. Né? O minério de ferro faz isso. Ó. Ele atravessa o estado do Pará, atravessa o Maranhão pela estrada de ferro dos Carajás, vem até o porto de Itaqui, e do porto de Itaqui ele segue para a China, para os Estados Unidos, levando minério de ferro, que é uma das nossas principais pautas de exportação aí, no caso um commodity, tá bom? Bom, outro detalhe que eu vou destacar para vocês, mas que não está inserido em acidentes geográficos não, tá? É uma característica aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, ele é conhecido pelas famosas salinas, né? Salinas de Mossoró, Areia Branca e Macau. Tudo bem? Então essa região tem presença de salinas, e daí a gente vai ter que fazer o seguinte, o que facilita essa região ter salinas? Olha, primeiro, o elevado grau de salinidade do oceano.
vai chegar na casa dos 17% nessa região. Tá? Outra questão são os ventos alísios, que são os ventos frequentes e quentes na região equatorial, que vai facilitar para a evaporação desse sal. E depois, as elevadas temperaturas, que também facilitam para a evaporação desse sal. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega a água do mar, leva para o continente, deixa ela ali bonitinha, quietinha, até o vento ajudar e a temperatura elevada, né, fazer com que essa água evapore e fique somente o sal. Beleza? Então, acho que assim, esse é o primeiro litoral para vocês. O litoral setentrional, o litoral norte, o equatorial. Tem um monte de detalhes para vocês aí, tá bom? Bom, deixa eu apagar. Ó, vou apagar todas essas observações aqui. A gente fica agora só com o litoral 2. Bom, o litoral 2 ele é chamado de litoral leste, ou se você preferir, chame-o de litoral oriental, ou ainda litoral tropical. Tá? Você está vendo que eu estou usando os mesmos nomes, assim, diferentes, né? Mas na mesma ordem que eu usei no anterior. Leste e oriental são sinônimos, tropical está relacionado a clima aí. O que acontece com esse litoral? O litoral nordestino, tá? Ele tem uma característica que é a presença de peixes nobres, então uma movimentação na indústria pesqueira, tá? Bastante forte nessa região. Tem presença de recifes de corais, também na região ali de Pernambuco, tá? Mas o que mais me interessa mesmo é que no Nordeste nós vamos ter a presença de um tipo de relevo chamado de falésias, que no Nordeste ele será chamado de barreiras. Bom, depois eu vou te mostrar uma foto de falésia aqui, tá? O que seria a falésia? Ela é um costão, uma costa, tá? Marítima, onde a água do mar bate e vai provocando um processo de erosão. Que na verdade eu não uso o termo erosão, eu uso o termo abrasão, tá? Ele é uma forma de intemperismo, que a gente chama de intemperismo mecânico, tá? Isso é uma linguagem bem mais específica da geografia física. Bom, o que eu vou recomendar para vocês? Eu vou recomendar que vocês entrem no YouTube e acessem um canal chamado Terra Negra, tá? Esse canal é muito legal. Ele é um canal feito por professores de geografia de várias localidades do Brasil. Eu nem sei se eles se conhecem na verdade, mas eles têm um projeto em comum muito legal e eles vão ensinando geografia do local. Então eles montaram um episódio só sobre falésias e que assim que nem eu tinha conhecimento, que eu achei muito legal, por isso que eu estou compartilhando com vocês, tá? E eles mostraram as falésias de todo o litoral brasileiro. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, essas falésias, que são chamadas de barreiras, elas possuem formação sedimentar. Tá? Aqui na região centro-sul, nós também temos nesse litoral, né? Centro-sul está errado, tá? Nessa região desse litoral tropical, centro-sul seria mais essa área para cá, tá? Não é isso que eu quero me referir, não. Então, na parte litorânea dessa área tropical, eu tenho falésias, mas são falésias de formação cristalinas. São falésias mais antigas. E na região sul, bem nesse trecho aqui, eu tenho falésias de formação vulcânica. E o legal é que ele mostra isso, tá? Ele vai mostrando e eu achei bem bacana. Então, estou recomendando esse canal para vocês, Terra Negra. Só vocês virem lá, colocar falésias na procura dos vídeos que vocês vão encontrar. Bem massa, bem legal. Ó, eu vou apagar os slides para mostrar para vocês as falésias, tá bom? Ó, tá aqui. Então, você pode ver que tanto a estrutura da primeira foto quanto a estrutura da segunda foto, elas são diferentes. A segunda foto, ela é claramente sedimentar, tá? E você tem que saber identificar sedimentar, viu? A primeira, você nem precisa, apesar dela ser uma rocha de formação vulcânica, uma falésia de formação vulcânica. Mas a segunda, você tem que saber que é sedimentar. Você percebe que ela é mais frágil, né? Que ela sofreu um maior processo de erosão.
Então, essas falésias no Nordeste, elas são de formação sedimentar. Isso é uma característica muito interessante, assim, muito importante. Beleza? Bom, vamos voltar para o litoral então. Fiz o litoral 2 com vocês, vamos lá. Ó. Litoral 1, litoral 2, né? O litoral 2 vai do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, eu não anotei isso para vocês. E litoral 3 é esse daqui. Então, o que acontece com esse litoral 3? Ele é chamado de litoral sul, ou podemos usá-lo o sinônimo meridional, ou podemos usar o clima subtropical, beleza? Deixa eu tirar minha cara daqui para poder esticar, ele não deu certo. Esse litoral sul ou meridional, ele tem também a presença de falésias. Essas falésias, elas vão até Santa Catarina. Mas o que mais me interessa mesmo está aqui, ó, que a Unesp trouxe na segunda fase. É a formação das chamadas restingas. Ó, vamos ficar muito atento com isso, tá? A restinga, ela pode ser duas coisas. Ou um tipo de vegetação, que a Unicamp trouxe, tá? Que é uma vegetação litorânea. A restinga, ela tem 3 estratos, né? Ela tem a gramínea, ela tem o herbáceo e ela tem um estrato mais médio, arbóreo. Tudo bem? Então, ela tem 3 estratos, fica na região litorânea, né? Bem numa região assim de sedimentar, não é uma vegetação muito rica, tudo bem? Não tem novidades. Depois, se quiser, você vai no Google, coloca lá, vegetação restinga, vai aparecer. Mas o que me interessa mesmo são as formas de relevo. Então, esse nome pode ser usado para os dois. Tudo bem? Então, o que é uma restinga? Que é uma das partes mais importantes dessa aula, tudo que eu falei são as falésias e as restingas. Vou apagar os slides novamente para te mostrar a restinga, tá bom? Tá aqui. Ó, então, você está vendo aqui, olha, a presença de uma baía, né? A presença de um túmulo. O túmulo é esse cordão sedimentar que é criado unindo a ilha ao continente. Tudo bem? Então, isso é um túmulo, uma palavra importante para a gente guardar. Laguna e Recife, não me interessa. Agora, a restinga está aqui, ó. A restinga, ela é um cordão sedimentar. Né? Como é que esse sedimento ele se forma? De várias formas. Né? Ou os sedimentos foram trazidos pelos rios, mas em sua maioria, os sedimentos foram trazidos pelo mar. Então, vamos supor que você precise explicar como se formou uma restinga. Você vai falar assim, olha, as restingas foram formadas pelos sedimentos trazidos pelo oceano, pelo mar. Tá? Onde que essas restingas elas são muito famosas? No Rio Grande do Sul. Lembra que eu te falei, olha, a gente vai ter falésias até no comecinho do Rio Grande do Sul? Por quê? Porque depois virão as restingas. Então, aqui está a cidade de Porto Alegre. Tá? Essa é uma enorme restinga, ela é um cordão sedimentar, né, preso ao continente. Aqui é a chamada Lagoa dos Patos, depois nós temos Lagoa da Mangueira, Lagoa Mirim, tudo bem? Algumas lagoas que não são comuns, inclusive no Brasil, né? Nós não temos lagos, né? Não lagos naturais, tudo bem? Pouquíssimos lagos naturais. Mas aí, essa questão da restinga no Rio Grande do Sul é uma questão que chama atenção. Beleza, povo? Então, ó, essa primeira parte da aula foi para esclarecer um pouquinho para vocês do litoral brasileiro. Vamos embora, tem mais coisa. E esse litoral brasileiro, ele é afetado, né, pelas correntes marítimas. Então, o que acontece aqui? Eu vou passar 2 slides para vocês de correntes marítimas, tá bom? Primeira coisa que eu quero que você pense. Essa é uma corrente. Essa corrente, ela está saindo daqui do Golfo da Guiné, essa região do território africano, tá? Ela vem em direção ao Brasil. Essa corrente é chamada corrente sul-equatorial, ou corrente sul-equatorial, ou corrente da Guiné. Tá? Esses 2 nomes estão corretos. Bom, quando essa corrente ela chega no Brasil, ela se divide em 2, tá? Formando a chamada corrente do Brasil e formando a chamada corrente das Guianas. Tudo bem? Isso é muito básico de Brasil, você tem que saber. Beleza? Então, só estou te chamando a atenção para isso. Corrente sul-equatorial,
chega no Brasil, se divide em duas, corrente do Brasil e corrente das Guianas. Tá certo? Corrente quente, você está vendo que ela está saindo de uma região quente, que é o Golfo da Guiné, portanto ela é quente. Tá certo? Bom, e no Brasil, qual outra corrente que a gente vai ter de atuação? Essa daqui, ó. Essa outra corrente. Só que essa corrente, vou até apagar para não ter problema. Essa corrente, ela é uma corrente fria, tudo bem? É a chamada corrente das Falklands, ou dependendo, né, com quem você estiver conversando, corrente das Malvinas. Então, o Brasil, ele é atingido por essas correntes. Tá? Vai aparecer no seu exercício e vai pedir para você complementar depois. Vamos dar uma olhada? Tá aqui, ó. Corrente norte do Brasil é a corrente das Guianas, tá? E a corrente do Brasil. E ali embaixo, ao sul, né, a corrente das Malvinas. Tudo bem? Bom, e daí nós temos que analisar uma outra questão, que é a questão do relevo submarino. Tá? Você está olhando assim, meu Deus, quanta coisa, né? O que é isso na verdade? Bom, eu vou desenhar para vocês, tá bom? Eu prefiro. Como que é o relevo submarino de uma maneira bem tranquilinha? É assim, ó. Aqui está a planície litorânea. Depois, a primeira queda é a plataforma continental. Depois da plataforma continental, nós temos a talude continental, a bacia oceânica, a dorsal oceânica, a fossa abissal, a talude, a plataforma, e daí nós chegamos aqui no continente africano. Tudo bem? Bom, então tudo isso é o nosso relevo submarino. Ó, você vai ter que saber o nome. Tudo bem? Tem que saber o nome desses compartimentos, a gente precisa conversar sobre isso. Então, esse primeiro aqui é a plataforma continental. Eu aconselho que você anote o que eu vou escrever aqui, tá bom? Esse é a talude continental. Essa é a bacia oceânica. Essa daqui é uma dorsal oceânica, que no caso a gente vai chamar ela de dorsal mesoceano-atlântica. Fica tranquilo, tá? Depois, a fossa abissal. E voltamos aqui para a talude e para a plataforma. Bom, o que vai me interessar dessa história toda? Vai me interessar principalmente a plataforma continental e a dorsal oceânica. Eu escrevi aqui fossa abissal, não, é fossa abissal, tá? O tio errou. Deixa eu ver se não deu para apagar, falei tudo. Vamos lá de novo, tá? Fossa abissal, pelo amor de. Bom, vamos colocar algumas características do que menos me interessa. A bacia oceânica, ela chega até 4 km de profundidade. A fossa abissal pode chegar até 10 km de profundidade. Beleza? Talude continental é a maior extensão do território do oceano. Tá? A maior parte do oceano é composto pela talude continental. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essas partes que não me interessam e vou ficar só com o que me interessa, que é a dorsal oceânica e a plataforma continental. Por que que a plataforma continental ela é tão importante assim? Vou escrever aqui em cima para você, tá? Olha, primeiro porque a região é a região onde nós vamos desenvolver a indústria pesqueira. Segundo, que é a região onde nós teremos a extração de petróleo e também de gás natural. É a região do turismo e é a região onde a gente desenvolve a navegação de cabotagem. O que é isso? É a navegação que vai de porto a porto. Tá? No Brasil ela é usada, mas tem outros países que usam mais, tipo o Japão, por exemplo. Beleza? Depois nós temos a dorsal oceânica. O que você tem que saber sobre essa dorsal oceânica? Ela é importantíssima, você estudou ela na frente 1. Tá? Ela é formada justamente pela separação das placas tectônicas. Então, de um lado aqui, tá? Eu tenho a placa sul-americana e do outro eu tenho a placa africana. Beleza?
Então, essas duas placas, elas estão se separando. A gente fala que ela apresenta um movimento divergente, tá? E nesse movimento divergente, era chamada de rifteamento. Está se formando um rift aí. Bom, qual é o processo? O processo é, quando essas placas se separam, o magma ele entra em contato com a água e vai se solidificando, formando uma dorsal oceânica. Tudo bem? Essa dorsal oceânica, ela se formou então pela solidificação do magma. Em alguns pontos, inclusive, elas já formam ilhas, que atrapalham inclusive a navegação. Vou te mostrar agora uma foto, vou apagar, tá? Da dorsal. Olha que louco essa dorsal. Ela se estende daqui até embaixo, são 29 mil quilômetros de extensão. E ela não é a única dorsal. Nós temos outras dorsais no mundo, porque a maioria desses movimentos divergentes, eles acontecem no mar, tá? Com a exceção dessa região aqui, ó, do Chifre Africano. Aqui no Chifre Africano, nós temos um movimento divergente também. Uma placa vindo para cá, outra para lá, e daí aqui está abrindo o chamado Rift Valley. Beleza? Bom, vamos embora. Até coloquei para vocês esse mapa que está na sua apostila, que mostra um pouquinho da amplitude de marés. Você vai perceber que as amplitudes de marés, elas são maiores nessa região equatorial e que quanto mais ao sul você se encontra, menor essa amplitude de marés vai ocorrendo. Bom, por que a amplitude de marés nessa região equatorial é maior? Principalmente por conta da presença dos ventos alísios. Tá bom? Bom, aí nós temos algumas ilhas oceânicas, tá? Eu destacaria para vocês a ilha de Fernando de Noronha. A ilha de Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco, tá? Teve uma época que ela até pertencia ao Rio Grande do Norte, mas depois ela foi anexada novamente a Pernambuco. O que mais me chama atenção sobre Fernando de Noronha? É que ela tem uma formação vulcânica, tá certo? E aqui, um assunto bem legal, assim, a Unesp já colocou várias vezes, a Unesp já cansou de colocar. É a chamada Amazônia Azul, tá? Então, o que acontece com esse termo? A Amazônia Azul, ela é uma analogia feita, né, à floresta amazônica por dois aspectos. Primeiro aspecto, a comparação com o tamanho da floresta. Ah, peraí que eu tô com rinite. Vivo com rinite. Comparação com o tamanho da floresta, tá? Em relação à sua área. E também há uma analogia à biodiversidade presente, tanto no litoral quanto na floresta. Beleza? Bom, então o que é essa Amazônia Azul? Tá? Essa Amazônia Azul é toda essa região aqui. Ela correspondia antigamente a mais ou menos 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Daí foi feito um pedido para a ONU, né, para um aumento dessa zona econômica exclusiva, que é a Amazônia Azul, e subiram para 4,5 milhões. Bom, qual que é o interesse do Brasil nessa região? São vários. Tá? O primeiro, o principal deles todo, é a questão da exploração do pré-sal. Né? Então, a prospecção do petróleo e do gás natural. Beleza? Mas tem outros interesses, como, por exemplo, a proteção da soberania, né, em aumentar essa zona azul não, né? Zona azul de carro, essa Amazônia Azul, tá bom? Ai, o povo cansa, né? Imagina, eu também tô cansado, mas eu tô gravando essa aula no sábado de manhã para vocês. A gente grava com todo carinho aí, só que cansa. Ó, então vamos lá para os exercícios agora. Eu disse para vocês que eu não ia dar tanta atenção assim para os exercícios, então eu vou selecionar os que mais me interessam. Número 1. Observe a figura com destaque para a dorsal atlântica. Segundo a teoria das placas tectônicas, os continentes africano e americano continuam se afastando um do outro. Sim, essa vem para cá, se afastam média de 2 a 3 centímetros por ano, tá certo?
2. A presença de rochas mais jovens, próximas à dorsal, comparada de rochas mais... Puta, susto, foi mal. De rochas mais antigas, em locais mais distantes, é um indicativo da existência de limites entre placas tectônicas divergentes no Oceano Atlântico. Verdadeiro. Putz, eu duro que ficou gravado, meu susto, né? Mas tudo bem. 3. Semelhanças... Eu não posso voltar essa aula agora nem a pau. Já foram meia hora de aula já. Semelhanças entre rochas e fósseis encontradas nos continentes, que hoje estão separados pelo Oceano Atlântico, são consideradas evidências de que um dia esses continentes já estiveram unidos. Bom, então o que acontece? Né? Nessa região da América do Sul e do continente africano, foram encontrados fósseis semelhantes. Quem comprova isso é o Alfred Wegener, na teoria da deriva continental. Tá certo? Número 4. A formação da cadeia montanhosa dorsal atlântica resultou de um choque. Isso é muito comum, né? A galera pensar que a dorsal se formou a partir de um choque de placas tectônicas. E, na verdade, foi de um afastamento. O meu filho acordou e abriu a porta do quarto com todo carinho. Por isso que eu assustei, cara. Eu tô tão compenetrado aqui. E eu vou fazendo nessa vibe, nessa toada boa e ficou gravado o susto. Que vergonha, mas enfim. Ó, aqui o número das correntes marítimas, né? Então nós temos aí o litoral brasileiro, né? Corrente 1, corrente 2, corrente 3. Ele só quer que você nomeie sem grandes segredos. Número 3. Ó, eu não vou conversar sobre o número 3 com vocês. Tudo bem? O que acontece? Eu já conversei com os alunos, né, sobre a maré de Cisígia e a maré de Quadratura. Tudo bem? Que é a chamada maré alta e a maré baixa, né? E quais são as luas que formam essas marés. Tudo bem? Então, é importante a gente ter essa noção. Isso daí faz parte da frente 2, uma das primeiras aulas da frente 2, quando a gente discutiu astronomia. Então, se você pegar no teu caderno aí, né, ele traz justamente isso, a maré de Cisígia. A maré de Cisígia, ela aparece nas luas nova, na lua cheia, e a maré de quadratura na quarta crescente e na quarta minguante, tá? Que é justamente a força que a Lua exerce sobre a Terra para atrair essa massa líquida, provocando as marés altas e as marés baixas, tá bom? Número 4. Na interface entre as terras emersas e os oceanos, são encontradas as chamadas margens continentais, em sua condição passiva, distante das placas tectônicas. Vou te explicar isso, tá? Não é minha frente, mas eu vou te explicar. Ó, aqui está a placa sul americana, tudo bem? Então, o que é uma margem passiva? A margem passiva é quando a borda do continente está distante do limite da placa tectônica. Diferentemente daqui, ó, o limite do continente está junto, ele coincide com a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, essa região aqui seria uma margem ativa e aqui seria uma margem passiva, tá bom? Então, voltamos lá. Em sua condição passiva, ou seja, distante dos limites das placas tectônicas, gente, é gato miando, é filho acordando, outro dia o interfone tocou, daí o cara falou que o negócio ia cair em cima do meu carro, que eu tinha que tirar o meu carro do estacionamento. Eu não sabia se eu dava aula, e era aula ao vivo, eu não sabia se eu estava na aula ao vivo, se eu saía para socorrer meu carro, o que eu fazia. Olha, cada situação nessas aulas gravadas que só com Jesus na causa, viu? Em sua condição passiva, distante dos limites de placas tectônicas, a margem continental abriga a plataforma, que é a primeira queda, tá? Plataforma continental, beleza? Número 5. Número 5, falando sobre a Amazônia Azul. Vamos direto para o exercício, tá? Explica a importância já estratégica de delimitar essa zona marítima para as nações litorâneas, né? Então, qual que é a principal questão? Claro que você não vai colocar tudo isso de resposta, que você não é bobo, né? Então, olha, controlar os fluxos de embarcações, explorar os recursos minerais, tudo bem? Se colocar só esses dois, tá firmeza. Ó, tem até aqui, controlar as atividades portuárias, manter a segurança dos estados litorâneos, beleza? B. Identifique e explique duas razões da importância econômica da chamada Amazônia Azul para o Brasil.
Primeiro de tudo, cara, exploração dos recursos minerais, gás natural e petróleo, tá? Aí segundo, você não tem que colocar, coloca isso, atividade pesqueira, turismo, tudo aquilo que eu coloquei lá para vocês, beleza? Navegação de cabotagem. Ó, essa de número 6, ela é toda detalhadinha, mas não vou ler isso com vocês mesmo. Mas foi comentado durante a aula, e algumas coisas vocês conseguem perceber. É só colocar verdadeiro ou falso, tá? Vou deixar essa para vocês resolverem. Sétima, ele dividiu o litoral em vários compartimentos. Este trecho do litoral brasileiro é baixo e com manguezais. Nele aparecem inúmeras lagoas costeiras, extensas formações de dunas e a foz mista de um importante rio, que é o Rio Amazonas. Tá? Ó, o Rio Amazonas está aqui. A foz dele é uma foz assim, ó. Ela é uma foz mista. Ela abre em delta e tem vários acúmulos de sedimentos aqui, formando ilhas de formação sedimentar. Tá? É um caso complexo, é um caso único no mundo. Número 8, ele pede para você associar a forma de relevo com a descrição. E a alternativa correta é a letra B, de bola, que vai trazer a questão da formação, da ação eólica, né, da erosão eólica, modificando aí essas paisagens de dunas. Tá bom? Não é uma questão difícil. Número 9, tratando das falésias, né? A região aí que sofre um intemperismo mecânico do tipo abrasão. Número 10, falando das restingas, né? E ele fala dessas restingas de forma tanto vegetação quanto de formação de relevo. Ele vai narrar um pouquinho para você como é que se formou essa restinga. E ele fala, qual que é o problema que tem nessa restinga? Olha, elas estão sujeitas a processo erosivo, tá bom? Número 11, ele traz algumas características sobre as ilhas, e daí eu acho que é interessante você dar uma olhada nelas. Não acho nada de importante aí, beleza? E número 12, para finalizar, é a letra D de dado, falando sobre Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, que é uma ilha de formação vulcânica. Beleza, povo? Ó, beijo para vocês, fiquem bem e paro por aqui. Até mais, tchau, tchau.